é o papel da liderança nesse contexto? O papel na liderança nesse contexto é o conhecimento de toda essa cultura, né? E entender se existe algo escrito, e se existir algo escrito, tentar comparar com os hábitos, né, que são praticados na empresa e questionar. Se estiver desalinhado, questione. Se estiver em alinhamento, né, ou algum desajuste, faça ajustes, adeque. Se existe, por exemplo, uma cultura que ela é praticada em parte da empresa, garanta que a sua equipe pratique essa cultura. E como é que você vai fazer isso, se você conhecer? Né? Então, por isso que a gente fala que liderar parece fácil. Né? Você diz assim, é interessante porque parece fácil para quem assume, logo quando assume, e mesmo nos processos a gente percebe que falta um pouquinho, né, de quem está, vamos dizer, de quem está promovendo ou quem está contratando aquela pessoa para liderar, que se assegure de que essa pessoa tenha um papel influente, né, que ela seja uma boa colaboradora, que ela tenha sim uma atitude positiva, que ela seja uma pessoa questionadora, uma pessoa capaz de questionar, capaz de garantir, de assegurar que as coisas aconteçam da maneira que precisa acontecer. Porque, por exemplo, se tem uma frase bem interessante do Peter Drucker, que é um dos administradores, é o administrador considerado o principal administrador dos tempos modernos, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. O que isso significa? Que se os hábitos que as pessoas da empresa têm, são diferentes, né, que esses hábitos, essas estratégias, elas estiverem desalinhadas com a cultura, ela não vai sobreviver. Então, tem muita gente que acha que procura soluções rápidas, né? Eu quero 3 passos para aprender a liderar, 3 passos para aprender cultura. Gente, não tem isso. Aprender novos comportamentos exige dedicação. Aprender a assumir a liderança depende de uma atitude de autoliderança, de você dizer assim, olha, eu tenho uma responsabilidade que é mais do que somente ter uma equipe. Eu tenho uma responsabilidade de garantir que as histórias sejam contadas, que os acordos sejam feitos, que as rotas sejam definidas, que elas sejam sinalizadas num processo de feedback quando houver necessidade. Ou seja, eu como líder, para ter eficácia no meu papel, eu preciso conhecer os objetivos, eu preciso conhecer para onde a empresa quer ir, qual a razão dela existir, quais os valores que ela está pautada. Eu preciso conhecer que isso é um processo, eu preciso conhecer as ferramentas disponíveis e eu preciso conhecer os hábitos de uma forma geral do que está sendo dito nessa empresa para que eu possa fazer uma liderança efetiva, uma liderança eficaz, para que eu possa, por exemplo, questionar de uma maneira com uma atitude positiva por que algo está fora do que está ali escrito ou da razão dessa empresa existir, do motivo pelo qual ela foi fundada, né? Bom, eu vou dizer para vocês assim, que não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Então, se você sabe, o jeito certo de fazer isso é procurar conhecimento, é se aprofundar, né? Se você tem ali um trabalho, uma atitude de só levar o dia a dia, como líder, você está esmagando o seu papel, né? Você está limitando a sua capacidade de influenciar de uma maneira muito positiva e impactante a vida de muitas pessoas, né, que possam ser apenas os seus liderados, mas que pode ser muito mais do que os seus liderados, pode ser toda uma empresa, e você é responsável, e você pode assumir essa posição, e você pode interferir no status quo. Porque quando a gente faz um trabalho com essa interferência, com essa atitude de realmente buscar atingir os resultados que foram, né, definidos aí como importantes, né, os objetivos que foram
definidos como importantes, eu vou trabalhar de uma maneira a garantir que esses objetivos, que a gente atinja esses objetivos. Agora, para atingir esses objetivos, existe todo um processo e existem ferramentas que eu preciso conhecer para que então a minha liderança seja efetiva. Agora, o jeito certo é isso, é você trabalhar, você se dedicar, você se aprofundar, você estudar, né, sobre quem você é e quem é a empresa na qual você trabalha. E como que são os hábitos dessa empresa para você entender a cultura, para você entender a cultura da empresa. E não adianta, assim, também você ir lá e ficar querendo, né, agora eu te despertei para algo e você vai sair louco aí, querendo, né, absorver tudo que tem pela frente e vou dizer, não, calma, respira. É importante você saber o que precisa ser feito e vai fazendo as coisas dia após dia. E tenta absorver isso como a sua cultura. Né? Decida as coisas conforme a sua responsabilidade. Então, não adianta sair em desespero, buscando mil informações e pondo todo mundo louco. Não. Vá com calma, entenda, prepare a sua equipe, treine a sua equipe para que vocês se utilizem bem dos processos, das ferramentas, para que vocês desenhem planos em alinhamento com a cultura. Também esteja alinhado com a sua liderança. Né? A sua liderança também muitas vezes não tem esse despertar, ela também está perdida, ela também está correndo atrás do que é emergente, do que é urgente e está deixando de fazer o que é importante. Nossa responsabilidade da liderança é importante. Porque fazer o urgente, fazer o emergencial, praticamente todo mundo faz. Porque até quando falha, é aceitável. Agora, só vamos transformar as coisas efetivamente, só vamos ser eficazes, só vamos atingir os resultados se nós, de fato, nos dedicarmos e nos debruçarmos para que isso aconteça, assumindo as nossas responsabilidades. Quanto mais eu conheço aonde eu estou, como é que se comporta, o que é importante, o que é valoroso, qual é a mentalidade, mais condições eu tenho de influenciar as pessoas a mudarem ou a cumprirem aquilo que foi estabelecido e que por algum motivo vai se perdendo aí no processo, tá? Então, como dica final, eu diria para você que isso é uma importante ferramenta, um importante processo para você se debruçar, para você conhecer, para você fazer um exercício mesmo, compara, vê se o que está sendo, se o que é desejado pela empresa, pela liderança, né, pela alta liderança, é o que de fato vem sendo praticado. E tem uma atitude positiva para propor soluções, para propor ajustes, para propor, inclusive, transformações.